Oi gente, eu sou a Nantá e hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que geralmente, quando ele é tratado, ele é colocado como sendo algo muito novo, algo que está começando a surgir agora, que é mulheres na tecnologia. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação que quando as pessoas trazem à tona a história dessas mulheres, é sempre como se elas quase não tivessem existido e como se elas ainda existissem num número muito reduzido. E parte disso é verdade, parte disso não é. Existe uma invisibilização de muitas mulheres que mudaram a nossa história, mas que são muito pouco citadas. E para tentar corrigir um pouco disso, eu resolvi fazer um quadro para trazer essas mulheres e contar um pouco dessas histórias. E está começando agora o nosso Manas de Primeira. Para começar o nosso quadro, eu quero trazer uma mulher que ela talvez seja a mais mainstream desse rolê que a gente vai ter aqui, que é a Condessa de Lovelace, também conhecida como Ada Lovelace. Ada Lovelace foi uma matemática inglesa que criou o primeiro algoritmo a ser processado por uma máquina. Então, em linhas gerais, Ada Lovelace é a primeira programadora da história. E quando eu falo a primeira programadora da história, eu não estou dizendo que a Ada Lovelace foi a primeira mulher a programar. Quando a gente fala de primeiras mulheres fazendo algo, às vezes incorre esse erro de que parece que entre o grupo segmentado de mulheres, aquela mulher foi a primeira mulher. Isso acontece também quando a gente fala a primeira mulher negra a fazer alguma coisa, porque parece que uma mulher branca fez aquilo antes e, enfim, a gente tem que começar a corrigir um pouco desses erros. Mas para falar hoje um pouco da Ada Lovelace, eu queria explicar um pouquinho da importância dessa mulher e para vocês terem uma pequena noção da importância dela, se Ada Lovelace não tivesse criado o primeiro algoritmo a ser utilizado por uma máquina, hoje a gente não teria computador ou smartphone como a gente conhece. Talvez tivessem outras coisas, mas do jeito que a gente conhece, só foi possível porque utilizaram o trabalho da Ada Lovelace. O que é importante saber sobre a Ada Lovelace? Que ela era uma menina rica e isso influencia no tipo de educação que ela teve. Ela é filha do Lord Byron, talvez alguns de vocês conheçam, foi um poeta romântico muito famoso, talvez o mais famoso dessa época, e da baronesa Byron. É importante a gente pensar que famílias disfuncionais não são necessariamente uma novidade. O Lord Byron, ele queria filhos homens, então quando a Ada nasceu ele ficou muito frustrado, porque não era o que ele queria e ele meteu o pé. Naquela época, homens tinham direito a ficar integralmente com a guarda dos filhos e isso não era nem julgado, enfim, não passava pela justiça. Contudo, ele não procurou por isso, afinal de contas, ele não queria uma filha, ele queria um filho e ele foi embora e eles não se conheceram e o Lord Byron morreu quando a Ada era muito nova ainda. E aí o que acontece? A mãe dela, a baronesa, cria ela dentro de uma estrutura que ela tinha que estudar muito matemática e lógica para se distanciar da realidade do pai, porque ela entendia que a poesia para o pai era uma insanidade. Ela queria, ao máximo possível, fazer com que a filha não tivesse nenhum resquício do pai. Ela tinha muitos problemas com a mãe, isso é importante ressaltar, porque elas não tinham uma relação necessariamente saudável. Mas o que importa? A Ada, ela enxergava a matemática e a metafísica muito próximo de como Lord Byron enxergava a poesia. A matemática e a metafísica era uma poesia dela. E isso fez com que ela tivesse um olhar talvez muito mais criativo do que os homens da época que estavam pesquisando quase a mesma coisa que ela. E como é que ela descobre? Como é que ela descobre esse algoritmo? Como é que ela cria esse algoritmo? Ela trabalhava para o Charles Babbage. E o Charles, em um dado momento, pede para ela traduzir um texto de mecânica italiano para traduzir para o inglês. E aí ela passa um bom tempo traduzindo esse texto, ela demorou de 1842 a 1843 traduzindo esse texto. E quando ela entrega esse texto para o Babbage, além do texto traduzido, tem as notas que ela fez sobre o texto. E essas notas, além de serem muito maiores do que o texto original, elas deram origem
o primeiro algoritmo a ser computado por uma máquina. Todos os matemáticos da época estavam entendendo aquilo que viria a ser o computador como algo que computava números. E ela entendeu que o computador poderia fazer muito mais coisas do que simplesmente computar números. Não que fosse pouca coisa para a época, é importante ressaltar. Alguns dados sobre a Ada, que talvez sejam curiosos também, é que ela não era necessariamente o que se esperava de uma mulher da sociedade naquela época. Então ela bebia, ela jogava, ela ia a festas, ela teve relacionamentos extraconjugais e ela é conhecida, algumas pessoas apontam ela como uma grande feminista da época, mesmo sem uma precursora do feminismo, sem que ela mesma tenha se colocado nesse lugar. A Ada não era feminista? Enfim, esse é o assunto para outro vídeo, acho que não é o ponto aqui. O que é importante a gente pensar é como o pensamento dessa mulher e o que essa mulher trouxe para a sociedade foi importante para a gente ter o que a gente consegue pensar hoje de sociedade. A gente não consegue pensar uma sociedade hoje sem computadores ou sem celulares. E tudo isso só foi possível por causa dela e dela pensar além do que se estava pensando até então. Ela dá esse salto e ela cria isso que fez com que as nossas vidas hoje fossem tão mais fáceis. É isso, gente. Esse foi o Manas de Primeiras de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Vocês podem se inscrever no canal, dar um like no vídeo, deixa aquele comentário. Fala quem é a mulher que você quer ver aqui, sabe quem é a Mana de Primeira que você gostaria de ver com a gente. E até a próxima.